Salve, salve povo de fé, povo de Umbanda. Voltamos depois de um tempo sem gravar para falar um pouco com vocês sobre assuntos pertinentes ao universo umbandista, espiritualista. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as linhas de trabalho da Umbanda. O que são linhas de trabalho? Bom, linhas de trabalho, na verdade, são grupos de afinidade espiritual, ou seja, falanges constituídas por espíritos afins dentro dos planos espirituais. Espíritos com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, que constituem no imaterial organizadas hierarquias. A Umbanda retrata muito bem tudo isso, todos estes agrupamentos espirituais, que nós nomenclaturamos como linhas de trabalho. Cuidado, não confunda linhas de trabalho com as 7 linhas de Umbanda. Devemos lembrar sempre que as linhas de trabalho são formadas por espíritos e que as 7 linhas de Umbanda são constituídas por energias maiores e sustentadoras, que costumamos chamar de orixás. Então as 7 linhas de Umbanda são 7 orixás? Não. As 7 linhas de Umbanda são egrégoras formadas pela vibração destas energias, conhecidas por orixás. Por isso é tão difícil falar sobre esse assunto, falar sobre quantos orixás constituem essas 7 linhas. Ainda mais quando somos ladeados por diversas literaturas de vertentes de Umbandas com vários segmentos. Então tudo isso se complica. Mas esta é uma outra história que nós podemos tratar um outro dia. Hoje eu quero falar especificamente sobre linhas de trabalho da Umbanda. Então vamos lá. Bom, tudo tem início lá atrás, com o advento e a fundação da Umbanda, em 1908, com Zélio Fernandino de Moraes. Naquele momento, nasce o que costumamos encontrar nos livros como sendo a tríade da Umbanda, ou o tripé alicerçal desta nova religião. Temos então nessa tríade ou tripé a linha das crianças, dos caboclos e dos pretos velhos. Cada uma delas representando um grupo de espíritos com uma peculiaridade e etnia. Algumas literaturas colocam essas linhas como sendo as que representam a fase de nossa existência, ou seja, o nascimento com a pureza, o crescimento com a força, a vitalidade e a maturidade com a sabedoria. A partir daí, com o crescimento do movimento umbandista e com o engajamento de diferentes culturas e conceitos dentro dela, foram surgindo diferentes vertentes. E à medida que isso foi acontecendo e que o tempo foi passando, outros espíritos foram se manifestando em formação de grupos distintos. Um bom exemplo dessa sequência toda foi a linha do povo de rua, ou linha da esquerda, como nós conhecemos hoje, Exus e Pombogiras, que começaram a baixar e a trazer a sua forma de trabalho aos nossos terreiros. É importante mencionar nesse momento que Exu e Pombogira já baixavam nas macumbas cariocas e já baixavam também nas quimbandas. Então, chegarem através da mediunidade dos médiuns de Umbanda aos terreiros foi só uma questão de tempo e adaptabilidade. E assim foram surgindo diversas manifestações, tais como a linha dos ciganos, por exemplo, que inicialmente se manifestavam também dentro da linha de esquerda, ou ainda a linha dos malandros, em especial as manifestações de seu Zé Pilintra, originário da Jurema nos Catimbós, que por se manifestar inicialmente na linha de esquerda, muitos até hoje em dia o consideram como sendo um Exu. Enfim, os grupamentos por afinidade de trabalho foram surgindo no astral e foram sendo trazidos às religiões que permitiam esse tipo de manifestação, tal qual a nossa Umbanda. Hoje, tanto os malandros quanto os ciganos ou povo do Oriente manifestam-se em linhas próprias, distintas, assim como a de baianos e a de boiadeiros. Então, eu acho que o mais importante é nós entendermos que tais grupamentos não se organizam na terra ou na cabeça dos médiuns ou dos dirigentes, e sim lá no astral, com trabalhos, habilidades e responsabilidades distintas.
Então, estas são as linhas de trabalho da Umbanda. Espíritos comprometidos com o auxílio ao próximo, cada qual à sua maneira, com suas características e peculiaridades necessárias à nossa religião. Saravá fraterno a todos, até um próximo áudio.